Amém, amém, amém. Shalom Aleichem, meu povo. Se preocupe não que eu não vou sair falando em hebraico não, tá? Assim como o bispo falou, me chamo Crateus, para quem me conhece, é isso aí. Para quem não me conhece, sou voluntário aqui na igreja e quero ser amigo de Jesus. Isso basta como descrição, amém? Antes da gente adentrar na palavra, o culto já iniciou. Gostaria de fazer uma breve oração para a gente adentrar na palavra. E gostaria de que fosse de um jeito um pouquinho diferente. Bota a mão no ombro do seu irmão aí ao lado, vamos orar um pelos outros. Se você está só, não tem ninguém ao seu lado e você puder ir perto de uma pessoa, eu agradeço. Senhor Jesus, te apresento os meus irmãos aqui presentes, Pai. Por favor, retire as escamas dos nossos olhos. Nós desejamos contemplar a sua beleza e contemplar a sua pessoa. Senhor Jesus, nós não estamos aqui simplesmente para consumir um pouco mais da tua presença. Nós, de maneira consciente, pedimos ao Espírito Santo de Deus: revela-nos ao Pai, ao Filho, que nós venhamos sair de um modo totalmente diferente, cujo nós adentramos aqui, não porque o culto foi incrível, não porque tivemos uma experiência genuína, mas porque tua palavra penetrou o nosso coração. Eu apresento, Santo Espírito de Deus, o coração dos meus irmãos aqui, para que sejam como terra fértil, pronta para produzir frutos e frutos para a sua glória. Nós te damos total liberdade, amigo Espírito Santo de Deus. Te entregamos toda a liturgia, embora nós não vamos estourar o horário, mas nós pedimos: Senhor, sinta-se à vontade para fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Não estamos presos a nenhuma direção humana, mas simplesmente ao fluir do teu Espírito. Amém, amém, amém. Meus irmãos, a palavra de hoje ela é verdadeiramente simples, bem simples mesmo. Eu tenho um horário, graças a Deus, e diante de Deus eu realmente pretendo terminar a palavra cedinho para a gente experimentar um pouco mais da presença, daquilo que o Senhor deseja fazer aqui. Mas eu gostaria que os nossos corações eles estivessem posicionados num local correto. Como assim, Crateus? Por favor, que de verdade não seja apenas uma segunda-feira comum, ou a gente não tenha chegado aqui só querendo um chabazinho, um rolar. Não, por favor, que de coração nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para enxergar Cristo mediante a palavra dele. Esqueça as minhas palavras e nós venhamos ser tocados por isso, mas principalmente a partir do momento que nós sairmos da igreja, nós venhamos cultivar aquilo que nós recebemos essa noite. Amém? Gostaria de pedir para que vocês abrissem a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1. A palavra é bastante simples, mas a gente vai ler esse capítulo. Tem um pouquinho de versículos, mas eu pretendo ler de uma forma dinâmica para que a gente não fique gastando muito tempo nisso. E posteriormente a gente vai dar uma leve passeada em João, apenas 4 versículos. Amém? Vamos esperar os nossos irmãos abrirem a palavra. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para a diaconisa, por favor, por gentileza, traz água aqui para os meus irmãos. 2 copos de água gelada, por favor, que está quente. Amém? Todo mundo já abriu? Então vamos lá. Eu vou estar lendo na NVI. Então, se tiver um pouquinho diferente da versão de vocês, dá uma relevada. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Uma tradução um pouquinho diferente, porque eu quero chegar numa direção, mas comparado a outras, eu li esse mesmo trecho em umas 4, 5 traduções e não muda muita coisa, tá? Amém? Vocês estão com fome, gente? Fome de Deus? Vamos ver se perdura até o final e se é uma fome verdadeira. Colossenses 1. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo que esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, entendimento espiritual. E por isso para que... Segura aí. Vocês estão me escutando legal aí? Amém, amém? Aqui tá de boa também, não precisa subir demais não, senão dá microfonia, tá? E por isso, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva, tá? Nós estamos navegando, estamos dentro de um barco e no mar. Então, de acordo com o que a palavra for tocando em vocês, for falando, pode corresponder ao Senhor. Versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subexiste. Guarda esse versículozinho aí, 17, pois é nele que nós voltaremos. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliastes consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês, por causa do pecado. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por causa de vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos.
A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Vamos voltar agora rapidinho no versículo 17, que ele é a chave da palavra de hoje. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Por favor, se a palavra ela for um pouquinho dura para com vocês, tentem enxergar. Eu peço da maturidade de vocês para que não criem firula na cabeça que é Crateus com ideia dele, com lorota querendo descer a rir para vocês não, tá? Mas também, infelizmente ou felizmente, sou filho do Bispo Reginaldo, da Bispa, que gosta de bater na gente com a palavra, amém? Quem vem aqui, Gadita que está aqui, dá um glória a Deus aí. A líder de vocês fez uma carinha aqui, velho. Ajuda nós. Gaditas que estão aqui, glória a Deus. Tem a honra e a graça de serem apanhadas pela palavra. E pense, não sei vocês, é claro que dependendo da hora que a gente está passando, na hora que a palavra bate na gente, a gente não olha assim não, tipo, que legal. Mas meus irmãos, quem já tomou uma surra bem dada da palavra de Deus sabe o quão bom e quão gostoso é. E de certo modo é até bíblico, porque mostra para nós mesmos que o nosso coração está na direção correta. Como assim, Crateus? A gente aceita a repreensão não porque uma pessoa está falando uma palavra para a gente. Não, a gente aceita a repreensão porque a gente identifica que é a palavra que está falando conosco. Amém? Bom, então, dada essa introdução, pedindo para vocês relevar se eu for um pouquinho duro demais, embora é tudo simples. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela nasce principalmente do ano que nós temos, o ano de alinhamento, mas também de uma percepção que eu tenho tido com a igreja. E aqui agora eu peço muita da atenção de vocês e da maturidade, porque quando eu falo assim, uma percepção da igreja, eu estou tirando o altar e a direção que nós temos do Senhor para cá, para a palavra, amém? Eu estou querendo literalmente só trazer para o corpo, para os efraimitas, beleza? Aqui é a seguinte, meus irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas verdade seja dita, eu tenho percebido que a nossa devoção, a nossa vida em Cristo tem andado por uma rota um pouquinho desvirtuosa. Calma. Como assim, Crateus? Nós temos sim vindo aos cultos, escutado da palavra do Senhor, se comprometido com aquilo que Ele tem nos ensinado, mas na verdade, irmãos, muitas das vezes nós temos mascarado muitas coisas, e é muito daquilo que estamos buscando, mas ao mesmo tempo não estamos buscando. Nós temos um alvo, mas ao mesmo tempo que nós estamos dizendo que nós estamos correndo atrás desse alvo, na verdade verdadeira, nós estamos um pouquinho inclinados para onde não deveríamos estar. É quase como se você olhasse o mapa e você olha ali o Brasil, olha ali a Rússia, o maior país ali. Veja que ele tem feito fronteira com a China, um amarelinho ali embaixo, tem o Cazaquistão. Então imagine que você está querendo sair ali da Rússia, dizendo que o seu alvo é o Cazaquistão, aquele verdinho ali embaixo. Mas na verdade você tem olhado o Cazaquistão, mas você está descendo pela China, dizendo que está olhando o Cazaquistão. O que eu quero dizer com isso é que, embora nós aqui temos nos rendido aos caminhos do Senhor, à sua palavra e aos seus ensinamentos, nós temos voltado a nossa vida para algo que de verdade ele não tem sido o centro.
Nós temos buscado coisas triviais, coisas humanas, físicas e terrenas, que embora em suma parte sejam boas, sejam úteis, e sim, nós necessitamos. Nós temos vindo aos cultos, sim, porque nós precisamos de sermos curados de uma enfermidade, ou nós estamos passando por alguma situação, seja ela financeira, familiar, emocional. Nós temos algum problema na nossa vida, então nós passamos pelos anais, pelas portas celestiais do templo da igreja e vou para o culto porque eu estou precisando disso. Glória a Deus, irmão. Em hipótese nenhuma estou falando mal, até porque nós precisamos disso. O mundo está aí, a gente vive no mundo e as coisas no final das contas estão caras no mercado, amém? Amém? Então no final das contas você precisa de dinheiro para fazer sua feira, pagar suas despesas. Mas eu quero, meus irmãos, de verdade, que se possível, a gente possa corrigir a nossa rota. Como assim, Crateus? Para que nós verdadeiramente venhamos para a casa do Pai, para a igreja. Sim, porque nós precisamos das outras coisas, mas primeiramente, porque Ele é digno. E a sua dignidade basta. A dignidade de Jesus basta. Crateus, você não sabe como é que está a minha vida, minha situação financeira. Irmãos, eu não estou falando de um fanatismo louco, em que a gente vai vendar os nossos olhos, em que a gente vai deixar de fazer as nossas obrigações físicas e terrenas, para simplesmente olhar algo fictício, ou algo que eu estou propondo para vocês que não existe. Não, irmãos. Por favor, se recordem daquilo que nós lemos no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Outras traduções vão dizer que nele tudo existe. Então, partindo desse pressuposto, dessa ideia, em Cristo Jesus tudo existe, irmãos. Independente de estarmos passando por problemas, se a coisa está feia, se está preta, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, quando nós verdadeiramente voltamos os nossos olhos para o Criador, não aquele que foi criado por homens, não, aquele que é criado por Ele mesmo e criou nós, a humanidade, criou o mundo. Ele nos designa, Ele nos aponta caminhos, rotas, em que nós possamos verdadeiramente andar e caminhar, sem que nós venhamos nos perder, sem que a gente venha balançar. Meus irmãos, todo mundo tem dificuldade na sua vida. Não sei como foi seu dia hoje, como tem sido sua semana. Eu espero de coração que ela seja transformada depois de hoje. Mas pensa aí nos seus problemas, nas suas dificuldades. Deixa elas agora do seu lado, na cadeira ao seu lado, e olhe para frente e procure Cristo. A solução para os nossos problemas, de verdade, eu falo isso com propriedade, ela vai ser apontada para nós. Cristo basta toda a nossa devoção, meus irmãos. Ele basta para tudo. Ele merece nossa devoção, corrigindo aqui. Ele merece nossa vida. Ele merece que a nossa vida ela seja pautada para Ele, uma vez que nós compreendemos o que nos permitiu chegar aqui, a não ser o sangue perfeito do Cordeiro perfeito, o primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu de verdade sou apenas um voluntário na igreja, mas sou uma pessoa que gosto de sonhar, acredito nas promessas do Senhor para a nossa casa, mas eu tenho muito temor, meus irmãos, muito temor do nosso futuro. E Crateus é pelo quê? Não tem nada a ver com o altar, meu povo.
Graças a Deus, a presença do Senhor nos basta, ela está aqui. O perfume do Espírito paira sobre aqui, juntamente da liberdade dele. Mas o que me dá medo, meus irmãos, somos nós mesmos. Deus tem falado, Deus tem se feito presente, mas nós não temos correspondido verdadeiramente a Ele. Nós não temos dado a devida importância para Ele. E infelizmente, meus irmãos, eu me coloco junto com vocês para vocês não pensarem que eu estou apenas batendo em vocês. Nós só temos recorrido ao Senhor Jesus Cristo como se Ele fosse uma mera muleta, uma muletinha. A coisa apertou financeiramente, não, vou buscar Deus, vou ser mais intencional. Estou com problema de saúde, vou abrir propósito de jejum. Meus irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida cristã de um modo leviano, e isso assusta. Assusta do ponto de vista que você hoje tem a sua idade, mas amanhã, junto da sua família, você tem um filho ou terá um filho. E quem garante, meus irmãos, quem garante que o seu filho vai permanecer fiel ao caminho do Senhor, se nós temos vivido um falso ou um caminho um pouco torto, desvirtuoso da presença dele? Meus irmãos, nós estamos num tempo em que sim, basta muitas das vezes a gente chegar aqui na igreja, escutar a palavra que sai do altar, a unção do Senhor penetrar no nosso coração. Mas, meus irmãos, de verdade, o poder que você sente, a unção que vai sobre você, pode sim transformar como transforma. Nós vemos aqui na nossa casa, nós temos, graças a Deus por isso, inúmeros relatos de pessoas sendo curadas de câncer, doenças incuráveis para o ser humano. Nós temos pessoas que tinham uma vida de um jeito, mas ao se alinharem com o altar e com a palavra do Senhor, a vida é totalmente transformada. Elas caem na presença do Senhor, a unção de Deus penetra no coração. Muitas das vezes ela cai aqui, fala em línguas, cai no reteté aí. Mas, meus irmãos, a gente sai da igreja e infelizmente nós não cultivamos aquilo que nós recebemos aqui. Isso é só para vocês entenderem, deixarem de uma forma bastante clara que não tem problema aqui, embora nós temos um problema no nosso meio. E o problema no nosso meio somos nós. Ano entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E muitas das vezes nós fazemos alguns propósitos, sejam os que nós colocamos diante do altar, ou alguns pessoais, e nós deixamos o ano findar e muitas das vezes nada mudou. O problema está em Deus, então? De forma alguma. O problema está em nós. O problema está em nós, meus irmãos. Nós temos olhado de coração, nós temos olhado para Ele de uma forma que não deveríamos olhar. Não deveríamos olhar, porque antes de tudo, antes do mundo, Ele já olhava para você. Ele já o desejava. Ele já o ansiava na presença dEle. Ele é digno de voltarmos a nossa vida para Ele. Ele é digno. Sabe, meus irmãos, assim como o bispo falou, eu desejo casar ano que vem, glória a Deus, aleluia. E, meus irmãos, as coisas não são baratas, em hipótese nenhuma. Eu sei como é caro. Eu sou uma pessoa que o comércio, tanto da região
como algumas cidades aqui fora passam por mim. Cuido de algumas coisas aqui na área fiscal e tributária da região de Irecê. Então eu tenho ciência do dinheiro, do como está caro. E de verdade, eu conheço as duas pontas. Eu conheço a ponta do consumidor, da gente que chega no mercado para comprar e está caro na hora de pagar. Mas eu também conheço a outra ponta, que é do empresário, daquele que vai comprar para poder revender, ou ele vai comprar para vender, ou simplesmente prestar um serviço. E eu me lembro, eu acho que a bispa não se recorda disso, mas eu trabalho com meu pai. Assim que eu comecei a trabalhar, lembro como se fosse ontem, bem ali naquele cantinho, quando o culto acabou, ela veio, me deu um abraço, falou alguma coisa comigo e falou: não deixe isso ser o centro da sua vida, o seu trabalho. E eu estou falando isso, meus irmãos, não porque eu sou bom ou qualquer outra coisa, mas porque eu entendo a necessidade do valor e da necessidade dele. Mas, meus irmãos, existe algo superior a qualquer valor. Seja de saúde até mesmo. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Meus irmãos, eu tenho caminhado com o Senhor já tem 10 anos. Já tem 10 anos de convertido? 12? 11? Então eu tenho 10. Aqui o Wendel na fé, ele é um ano mais velho que eu. E aí eu fico consultando ele. E em 10 anos, graças a Deus, eu tenho buscado apenas uma coisa, embora as outras necessidades venham no caminho, e a gente vai junto do Senhor suprindo elas, que é ser simplesmente, e eu falo isso também antes de falar o que eu quero falar aqui, é que, por exemplo, eu estou em serviço na igreja, eu acho que 8 anos, ou talvez 9. Eu fiquei pouquíssimo tempo. Depois, quando eu me converti, eu passei pouco tempo antes de aprender a ficar no som, e daqui para lá nós somos severinos, papa toda obra. Glória a Deus por isso também. Então eu tenho andado com o nosso bispo, com a liderança maior da igreja por um bom tempo. E algumas pessoas já chegam pra gente por ficarem maravilhadas com o poder que reside nessa casa, com a presença do Senhor, com a prosperidade, seja ela de saúde mesmo, ou principalmente financeira. Mas, meus irmãos, olhando o apóstolo, já falei isso para ele inúmeras vezes, tipo, não é que eu não estou desprezando todas as coisas que fluem dele, mas a única coisa dele mesmo que eu desejo, tipo assim, eu sou filho na fé, amém? Então eu tenho minha porçãozinha também aí, meu querido pai. E dessa porção eu me contento simplesmente só em ter o respaldo e a presença do Senhor. Então, meus irmãos aí na fé, as filhas também que quiser prosperidade, poder, unção, não estou desprezando. Até porque, por andar junto com ele já ministrou em muitas das coisas que ele vive, reside em pequena proporção, é claro, não sou ele, aqui dentro. Mas só estou dizendo que, para mim, é isso que importa. E de verdade, eu acho que deveria importar para todos nós. Meus irmãos, eu quero estar casado, sentar na minha mesa, seja para fazer qualquer outra coisa, e saber que o Senhor Jesus está sentado na minha casa. Meus irmãos, não só em casa, mas em qualquer outro lugar. Eu quero ser amigo de Deus e, de verdade, eu quero franquear isso para vocês essa noite. Se vocês ainda não tiveram esse desejo de enxergar o real valor.
ter em nossas vidas Cristo. Não de um modo maquiado, não de um simples membro ou de uma liderança que vem para o culto, vem para uma reunião, simplesmente por obrigação, seja de cargo, não que faça jejum por uma escala. Não. Que olhe para Deus, olhe para Cristo Jesus e entenda que Ele é digno. Ele é digno do nosso pensamento, Ele é digno das nossas palavras, da nossa atitude, da nossa vida, das nossas finanças. Meus irmãos, temos aqui nas quartas-feiras Escola de Sabedoria e Prosperidade. E sim, Deus deseja que nós venhamos ser prósperos, mas deixa eu te falar um negócio. Deus não quer que você seja rico simplesmente para desfrutar. Não. Crates, então quer dizer que eu não posso desfrutar? Não seja bobo, também não foi isso que eu falei. Mas Deus deseja que nós venhamos ser prósperos para abençoar uns aos outros, mas principalmente os de fora, meus irmãos. Então, quando nós temos esse entendimento, agora nós podemos olhar para nós mesmos e ver e entender que as coisas mais simples na nossa vida têm um peso brutal e gigantesco. Uai, Crateus, como assim? Gente, nós precisamos ser bons administradores financeiros, não somente para o nosso gozo, não somente para gozarmos, desfrutar, não, para ajudarmos. É para, se você está na rua e você vê uma pessoa em situação de rua, você ter a condição de literalmente poder ajudar e contribuir naquela pessoa, naquela vida, sem lhe fazer falta uma cosca. De amanhã ou depois a igreja querer fazer uma ação social, seja num bairro precário, seja numa cidade, seja fazer uma cruzada ou um evento, e a gente não ter que olhar para fora, e nem a gente ter que pedir. Quando eu falo a gente, nem o altar ter que pedir, mas simplesmente a gente chegar e falar: eu tenho X quantidade. E meus irmãos, se ao falar de finanças no coração de vocês, assim como o Espírito tem soprado aqui a mim, muitos corações aí têm travados, misericórdia. Misericórdia. Corrijam a rota das suas vidas, não somente por vocês, mas principalmente por aqueles que virão pós vocês. Meus irmãos, existe um mundo, muitas coisas têm acontecido, aleluia, glória a Deus, mas existe um mundo, e você real aqui, me desculpe, se Jesus não voltar daqui 100 anos, seu filho vai ter ensinado o seu neto a permanecer firme? Eles ainda vão dar a importância que Deus merece ter, ou simplesmente vão ser engolidos pelo que o mundo tem pregado e direcionado a eles? Volte os seus olhos para Cristo, porque nele tudo existe, independente da situação. Cristo basta, irmãos. Cristo basta. E pode ser radical o que eu vou falar, mas é muito mais pelo um contexto geográfico em que nós vivemos aqui. É que, irmãos, de verdade não tem nenhum problema aqui conosco no Brasil. Mas, meus irmãos, quem está na janela 1040, os nossos irmãos que estão lá no Irã, porque não sei se vocês sabem, embora lá seja uma nação voltada ao Islã, lá existe igreja. Existem pessoas buscando ao Senhor. E por incrível que pareça, não vou saber dar os dados a vocês agora de cabeça, a nação muçulmana como um todo tem experimentado um se render a Cristo, um se render a Jesus, a Deus, de um modo assustador que não tem acontecido em nenhum canto do mundo. E é um povo, irmãos, que não tem nada. É uma nação de Israel que não tem nada. Crateus, tem a sabedoria, tem tecnologia, tem... Beleza, tá? Mas, irmãos, olha o tamanhico de Israel. Se você olhar ali, você não dá nem conta de reconhecer. Quem não conhece ou sabe
de geografia e de mapa-mundi. Nem sabe onde está ali. Mas é um povo que tem de tudo. E é um povo que vive uma cegueira. E graças a Deus, e graças a Jesus e ao Espírito por isso, porque é através dessa cegueira que nós temos o privilégio de tocarmos e sermos tocados por Deus. Não sei se vocês vão saber, né? Glória a Deus, aleluia, espero que sim. Espero que leiam a Bíblia, mas Paulo vai dizer aos Gálatas que o endurecimento do coração do povo israelita, do povo judeu, é simplesmente porque Deus franqueou a graça dele para os gentios. Então, meus irmãos, os nossos irmãos mais velhos na fé, eles negaram Jesus por conta de mim e por conta de você. E tudo isso só aconteceu porque antes de tudo, Deus já lhe desejava. Antes de ser formado do ventre da sua mãe, antes de existir Brasil, quando o continente inteiro era Pangeia. Se é que vocês sabem o que é Pangeia. Era quando tudo isso aí era uma terra só. Deus já desejava tudo. Vamos, meus irmãos, de verdade, por mais difícil que duro seja o discurso, de estar faltando as coisas da nossa casa, de estarmos passando por dificuldades, nós olharmos o olho para Deus, primeiramente, porque Ele basta. Meus irmãos, eu lhe garanto, a palavra, vou até melhor, a Bíblia lhe garante, que ao fazer isso, com certeza, abrirá-se um caminho para você caminhar e atravessar a sua dificuldade. Assim como Jó, meus irmãos, que perdeu tudo no sair do ventre da minha mãe. Olha o peso. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós ainda respiramos, seja com a dificuldade posta sobre nós, e quantos já não respiram mais. Temos sido um povo tão apático da presença do Senhor. Não sabemos corresponder à sua voz, ou melhor, muitos nem mais escutam a voz de Deus. Não temos tempo para Ele na nossa rotina, independente de como ela é. Não damos a devida importância para Ele, nem para o seu sacrifício, nem para as ordenanças que Ele deixou para nós. Necessitamos de uma pessoa agora guiando-nos. Não estou falando mal em relação à administração da igreja. Fala de administração, de como as coisas fluem aqui da liturgia, de termos um pai, de termos um pastor. Não, irmãos, a coisa está tão feia que se meus irmãos aqui estiverem fazendo adoração, eles não podem nem parar. Eles não podem prestar uma adoração como o Espírito deseja. Imagine que a adoração está rolando de tal modo, está a igreja toda envolvida. Se houver um break, se parar o instrumental, se parar a canção, o ambiente espiritual que estava sendo construído e que vocês estavam nele, se destrói, se desfalece. Meus irmãos, Jesus vomitará os mornos. Nós precisamos corresponder ao Senhor, corresponder à sua palavra, corresponder aos ambientes que Ele constrói, porque os nossos olhos estão voltados nele e não porque estamos olhando uma pessoa. E eu lhe garanto que quando isso acontece, a unidade completa do corpo da igreja existe. Então, não tem isso de tipo parar uma coisa aqui e haver confusão. Não. Só sabemos corresponder ao Senhor quando queremos aqui na igreja. Olhamos a nossa vida e tomamos decisões pautadas naquilo que nós queremos
Meus irmãos, na verdade nós somos servos. Vou dar outra palavrinha. Nós somos escravos. Ah, Crateus, eu não sou escravo não. Sai pra lá. Meus irmãos, quando Deus manda, acabou. Ah, Crateus, Deus me escuta. Se eu não quiser fazer algo, Ele não vai me obrigar. É verdade. O plano do Senhor, ele é dividido em dois. E eu prometo que essa vai ser a única palavra difícil, se é difícil, para essa noite. O plano, ele é dividido em macro e em micro. Micro, como o nome diz, pequenas coisas. E macro, grandes coisas. O plano do Senhor, ele é dividido no micro e no macro. Então, realmente, se Deus falar alguma coisa ou Deus lhe pedir algo, você tem a opção de rejeitar, de não querer fazer, de querer opinar. Mas, meus irmãos, isso só funciona no micro, nas mínimas coisas. No macro, meus irmãos, nós somos como formiga diante dele. Não temos valor algum. Deus olha de lá de cima do seu trono e Ele volta o seu olhar para a terra com ira, porque o que fizeram com Ele por intermédio do pecado do homem. Mas graças a Deus, ao olhar com ira para nós, Ele dá um passo para trás, porque Ele não enxerga Crateus, Ele não enxerga o bispo, Ele não enxerga a bispa, Ele não enxerga a pastora Leide, pastor Grimaldo, Ele não enxerga Nilson, Ele enxerga o sangue do Filho dele. E ao enxergar o sangue do Filho dele, a ira dele agora é posta de lado. Como é que eu, Deus perfeito, Criador, posso irar-me e ir contra a um ser perfeito que eu criei, que não se rebelou perante a mim, que foi fiel do início até o fim? Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Não precisa nem de palavra, irmãos, para você falar com Deus e escutar o que Ele deseja. A liturgia não é minha, a liturgia é do Senhor. Muitos não sabem nem falar com Deus. Olha a boca fechada de vocês. A situação está feia, meus irmãos. A situação está feia. E correm risco, de verdade, de ao chegarem no dia do juízo final, serem reconhecidos simplesmente por suas obras, se é que alguns vão ser reconhecidos. Corrijam a rota de vocês, a vida de vocês, para que no dia do juízo final, Deus, o juiz perfeito, possa olhar para vocês e não vir a falar da obra, mas falar: Josi, eu lhe conheço. Ah, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, desejo ser apenas um amigo do Senhor, como Moisés foi, como Enoque, e sem vaidade, irmãos. Não desejo nem o poder de Deus e a glória que residia sobre eles, mas somente a amizade que eles tinham com o Senhor. Ah, meus irmãos, ao chegar diante dele, Crateus, meu amigo. Meus irmãos, para mim é isso que importa. Para mim é isso que importa. A gente vai ficando velho na fé e
a maturidade do Senhor vai aumentando em nós. Então muitas das coisas que nós fazíamos, falávamos quando éramos neófitos, vão ficando um pouquinho de lado. A gente vai tendo, graças a Deus por isso, a sabedoria dos últimos dias, e vamos tendo, ou tentamos ter, a paixão dos primeiros dias. Assim como o sábio Kohelet, Salomão, fala em Provérbios, devemos ter a paixão dos primeiros dias, mas a sabedoria dos últimos dias. Então muitas das coisas que a gente fazia, desejava, elas ficam um pouquinho de lado. E eu falo isso por experiência própria. Antigamente eu queria muito, irmãos, de verdade, sonhava em ser um avivalista, de ser o precursor de algo que o Senhor está fazendo. E não que isso seja ruim, não, isso é ótimo. Mas, meus irmãos, eu encontrei um tiquinho assim, escondido na mesa, uma pérola. Meus irmãos, deixei tudo de lado: finanças, família, amigos, vida, carreira. Eu encontrei um tesouro maior. Santo Espírito, amoleça os corações dos meus irmãos aqui essa noite. Façam eles compreenderem, Pai, a atmosfera que o Senhor tem construído. Levem eles de modo consciente, Pai, de modo consciente, não uma performance. Que eles não venham chorar, que eles não venham se aquebrantar simplesmente por performar mediante ao Senhor, mas de verdade, Pai, porque o coração deles encontrou o Senhor. Para finalizarmos, antes de adentrarmos na parte que o Senhor deseja fazer algo em nós, gostaria que vocês abrissem rapidinho em João, capítulo 17. Vamos ler apenas 5 versículos lá. Tive uma impressão aqui no Espírito de orar por uma pessoa. E isso, graças a Deus, é uma das coisas que mudaram quando eu amadureci, que antigamente você ia botando a mão na cabeça de todo mundo. Aí hoje, irmãos, o zelo pelo temor, o zelo pelas coisas do Senhor e o temor nos consomem por dentro. Então nós damos verdadeiramente o real valor a esse tipo de coisa. Posso orar para uma pessoa? É uma pessoa que, embora tenha poder, me dá um pouquinho do seu. Jesus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar rapidinho o pessoal do Ministério de Louvor para me ajudar aqui na frente. O nosso líder Rico está ali na frente. Alguém pode ficar no lugar dele para ele vir? Por favor, quem faz parte do Ministério de Louvor e não está em serviço aqui, vem, pode soltar o som, não se preocupe não. Vamos parar o instrumental, por favor, desçam. Meus irmãos, vocês não precisam de instrumental para falar em línguas, corresponder àquilo que o Senhor está desejando fazer aqui. É você, vem Wesley. Ajoelha aqui, filho.
ajudem aqui, por favor. Corralababaxere cantaralabaxera labax. Coriandaralabababababaxere cantaralabax. Corralabax. Corralababax. Recebam uma porção nova. Um óleo novo e genuíno do Espírito. Uma unção nova. Mais uma paixão e uma devoção nova. Paixão dos primeiros dias e sabedoria dos últimos. Fidelidade para o caminho do Senhor. Senhor Jesus, te apresento meu irmão, para que seja um com o Senhor, como o Senhor é um para com o Pai. Senhor Jesus, não somente a oração individual, mas a oração e a intercessão de um povo, de um corpo, de uma igreja por um irmão. Abasteça ele, Pai, com o teu poder, com o teu fogo, com o teu óleo precioso. Senhor Jesus, eis aqui o teu vaso. Então use e faça aquilo que lhe apraz, meu Pai. Senhor Jesus, nós, como corpo de ministério de louvor, nós nos comprometemos, Pai, mediante a tua palavra e a tua presença, cujo nós estamos aqui, de sermos braço para Ele e para com todos aqui presentes. Ajuda-nos, Espírito, a termos o discernimento e os ouvidos abertos, para agirmos mediante aquilo que o Senhor deseja, para cuidar dEle e do ministério dEle. Podem ficar à vontade, tá? O resto da igreja em João 17. Meus irmãos, isso que eu acabei de fazer e sentir no Espírito, ele está no versículo 20, João 17, 20. Por favor, junto da Bíblia de vocês, tentem, vou falar um pouquinho mais alto, mas se vocês sentirem, é Ele quem manda. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes, porque amastes antes da criação o mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu esteja neles. Os que estavam fazendo fundo, sobe aqui para o altar para me auxiliar. Os outros que estão em serviço podem ficar aí, pode ficar à vontade. A igreja, eu peço que fique sobre os seus pés. Meus irmãos, são 9h12, o horário que eu tenho é de ir até 9h30. Não vamos se estender, vamos obedecer. E por incrível que pareça, irmãos, que saudade de quando os cultos eram lá e acabavam 10, 11 horas. Não olhávamos o relógio, não nos preocupávamos com nada, a não ser o que o Senhor estava fazendo no ambiente.
Meus irmãos, vamos voltar as nossas vidas para Ele. Antes de entregar a palavra para a ministração final, bispo, gostaria da autorização do Senhor para interceder pela igreja, pelo ministério do Senhor. Meus irmãos, sou apenas servo mediante a casa do Senhor, ocupo algumas funções e uma dessas funções é que eu sou líder da intercessão do Maranata na região e local. E desejo levantar agora um ambiente de intercessão. Vamos interceder, irmãos, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, região afora. Então se preparem. Coloque a mão no ombrinho do seu irmão ao lado. Nós somos uma Assembleia de Cristo Jesus. Não fazemos nada só. Ore sobre o irmão que está do seu lado. Senhor Jesus, libere sobre ele palavras para interceder uns pelos outros. Pai, eu peço ao Senhor para que, se o Senhor tem palavras de conhecimento para dar de uns irmãos para com os outros aqui, Espírito Santo, sinta-se livre para assim fazer. A liturgia é sua, o controle é seu, o mover é seu, não é meu, Pai. Mas corra la baba 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 shera la baba seri andaramai corra la bash. Senhor Deus de Deus, Deus vivo, não criado, mas o Criador, me apresento, Pai, mediante a Tua presença, não como um filho, não como um amigo, mas um escravo. Senhor Jesus, veja as correntes de amor que saem do meu coração e das minhas mãos e dos meus pés, que estejam ligados agora no trono da graça de Deus Pai. Santo Espírito, peço o teu auxílio para interceder pelos meus irmãos aqui presentes e aqueles que não estão presentes. Senhor Jesus, me apresento aqui, Pai, não somente como teu escravo, não somente como teu servo, mas me coloco à brecha, Pai, representando toda esta casa, toda a casa Efraim, todo efraimita, Pai, independente do local onde ele esteja, se está ligado a esse altar, se está ligado ao Bispo Reginaldo, eu me coloco na brecha, Pai, como representante deles. Senhor Jesus, peço-te, Pai, perdão, Senhor Jesus, por não estar te colocando no devido lugar. Perdão, Pai, por não estar te dando a devida importância. Perdão, Senhor Jesus, por nossas vidas não estarem voltadas ao Senhor. Mas eu te peço, envia teu Espírito agora, com uma unção, com um bálsamo de arrependimento sobre nós. Nós nos arrependemos, Pai, de toda a nossa negligência para com os nossos, para com nós, mediante ao Senhor. Auxilia-nos, Deus, a olhar e voltar os nossos olhos para o Senhor, para Cristo. E que o Senhor, ao olhar para nós, não veja somente alguém que tem o sacrifício de Cristo Jesus, mas veja no interior de cada filho, Pai, o teu Filho ressurreto. Senhor Jesus, alcança cada um dos nossos pequeninos, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs agora.
não somente com poder, Pai, mas com uma unção que quebra o jugo de arrependimento. Nós voltamos os nossos olhos, Pai, para o Senhor. Nós entendemos, Pai, de maneira constante e consciente. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis àquilo que o Senhor construiu para nós. Ajuda-nos, Deus, a não performarmos diante da Tua presença. Senhor Jesus, não queremos vir somente por vir, mas porque o Senhor é digno, isso nos basta. A Sua dignidade, Senhor Jesus, será fator primordial para as nossas vidas. Alcança, Senhor Jesus, a igreja do Chile, os nossos irmãos lá, a liderança, a pastora Grazi. Senhor Jesus, que a Tua presença que está aqui, que sai desse altar, possa transformar aquela nação, Pai. Faça ecoar a Tua glória, o Teu perfume, o Seu poder, a Sua palavra, Deus, mediante o altar posicionado lá. Te apresento a vida da minha irmã, pastora Raquel, Pai. Alcança ela agora na nação americana. Senhor Jesus, assim como o Senhor tem dito e disse, nós acreditamos, Pai, que ela é realmente uma ponte das coisas que o Senhor faz aqui para fazer lá. Então, Senhor Jesus, todas as pessoas do ciclo dela possam ser tocadas por aquilo que habita nela. Que a nação possa ser abençoada pela vida dela. Que o Senhor conduza caminhos, Pai, para que o Teu propósito seja cumprido na nação americana. Todas as outras bandeiras aqui posicionadas no templo, Pai, Senhor Jesus, alcança elas com misericórdia. Santo Espírito de Deus, dai-nos um pouquinho mais de tempo, Pai, para chegarmos lá. Nós nos comprometemos a sermos fiéis à Sua palavra. Nós entregaremos a Sua palavra onde o Senhor mandar. Senhor Jesus, somos os Seus servos, somos os Seus escravos. Então na hora certa, Pai, que as nações possam provar e testificar daquilo que o Senhor tem derramado sobre esta casa. Te apresento agora, Pai, as igrejas da região, dentro e fora da cidade. Que a Tua presença continue, Pai amado, construindo um altar nas cidades, nas regiões, nos bairros. Oh Deus, dai-nos um pouquinho mais de tempo para que a Tua palavra possa chegar nos ouvidos daqueles que nunca Te escutaram. Nós seremos fiéis à Sua chamada. Nós seremos fiéis, Pai, a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor Jesus, por último, como cooperador, como um servo desta casa local, como um filho, Pai, abasteça o meu pai e minha mãe na fé, com sabedoria, com conhecimento. Abra a mente, Pai, para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Para que verdadeiramente, Senhor Jesus, nós venhamos continuarmos sendo abençoados, porque eles, como pais desta igreja, desta casa, estão procurando, estão com os olhos voltados para o Senhor. Meus irmãos, vamos entrar agora, cantar algumas canções, mas por favor, irmãos, o ambiente já está perfeito, não precisa de letras, apenas correspondam àquilo que o Senhor está fazendo aqui. Fale em línguas, não precisa ficar preso. Se não sabe o que falar, comece a falar os atributos dele. Diga que ele é santo, que ele é maravilhoso. Se sentirem de impor as mãos sobre algum irmão, de orar, se quiserem vir à frente do altar, se quiserem deitar no chão, meus irmãos,
estamos na casa do Pai, somos filhos e como filhos obedientes, voltados os olhos para Ele, simplesmente correspondemos àquilo que Ele deseja. Senhor Jesus, que haja discernimento espiritual aqui agora nesse local, para escutar a sua voz. Senhor Jesus, mas com temor e com zelo, Pai, toca os corações dos meus irmãos, que não seja uma performance em hipótese nenhuma. Santo Espírito de Deus, eu somente peço ao Senhor para que seja verdadeiramente uma correspondência deles para com o Senhor. Glória a Deus! Se você que ouviu essa palavra, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar para quem você quiser que seja alcançado também por essa palavra. E venha nos visitar presencialmente, não é mesmo? Isso é isso. Faça-nos uma visita. Estamos de braços abertos esperando você.